Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula, segundo ano do ensino médio, módulo 7, capítulo 20, o espaço agrário do mundo, continuação. Vamos dar continuidade a esse capítulo aí, para a gente compreender um pouquinho o espaço agrário nos países em desenvolvimento, ok? Então a gente vai falar um pouquinho de política agrária, né, no mundo subdesenvolvido, beleza? Então, para a gente começar a tratar do assunto, vamos falar de Brasil, né? Vamos pegar aqui o nosso caso, nosso exemplo, né? A estrutura fundiária brasileira, né? Quando a gente fala em estrutura fundiária brasileira, é compreender como é que o campo está organizado, né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, das dimensões, né? Da estruturação, da organização do campo, né? Em relação às propriedades rurais, né? Quantas propriedades rurais existem, né? Quais as suas dimensões? Será que a terra está distribuída de forma igualitária? Então, isso aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje, ok? Nessa aula de hoje. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, vamos da distribuição dos imóveis rurais no Brasil. Então, eu tenho aqui a dimensão dos imóveis, né? Eu tenho aqui com menos de 10 hectares, de 10 a 100 hectares, né, de 100 a 1000 hectares e mais de 1000 hectares. Né? Um hectare aí corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, só para a gente ter uma dimensão, né, a gente tem desde minifúndios, né, que são as pequenas propriedades rurais, até os latifúndios, né, as grandes propriedades rurais. E aí a gente vai, né, desvendar um pouquinho hoje a questão dos latifúndios no Brasil. Tá bom? Então aqui eu tenho em números aqui, o número de propriedades rurais, né, em percentual, né, em relação às dimensões do imóvel. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 49%, quase a metade, né, de todos os imóveis rurais no Brasil tem menos de 10 hectares, tá? 39% tem aí aproximadamente entre 10 e 100 hectares, né? Então, à medida em que a dimensão da terra, a área de terra vai aumentando, o percentual de imóveis vai diminuindo. Então, por exemplo, de 100 a 1000 hectares, eu tenho 9,7%, né, dos imóveis no país tem essa dimensão. E 0,9%, menos de 1% das propriedades rurais tem mais de 1000 hectares, tá ok? Então, no Brasil, nós temos o que? Né? Trocando aqui, figurinha, vamos lá. No Brasil, nós temos muito mais minifúndios do que latifúndios. Tudo bem? Então, no Brasil, nós temos muito mais minifúndios do que latifúndios. Só que tem um problema. O problema é que a área ocupada pelos minifúndios, né, que são em número muito maiores, a área ocupada é muito menor, tá? O que significa? Significa que a distribuição das terras no Brasil, ela se dá de forma irregular, né? Significa o quê? Significa que existe uma concentração de terras, tá? Então, ó, o percentual de terras, de propriedades com mais de 1000 hectares, tá? Ele é muito menor, mas a área ocupada, ó, é quase a metade, né, de toda a área, a região ocupada pelos imóveis rurais. Então, quase metade de tudo que existe de imóveis rurais pertence ao latifúndio. Então, no Brasil, a estrutura fundiária brasileira, historicamente, ela é concentradora de terras, né? A terra está mal distribuída. Tem muita gente sem terra e tem pouca gente com muita terra, tá ok? Então eu vou trazer aqui agora um dado que talvez vocês não conheçam, tá? Que é a maior fazenda do Brasil, tá? É a maior propriedade rural do Brasil. Ela fica lá no estado de Goiás. O nome dela é Fazenda Nova Piratininga, tá? Então, só para a gente ter uma noção, tá, do que é um latifúndio, e eu estou falando da maior propriedade rural do Brasil, tá? Ela tem aí, só para a gente ter uma noção, ela é equivalente, à área dela, o tamanho dela, vamos dizer assim, é equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro.
Ah, não compreendeu? Beleza. Então, ó, a fazenda Nova Piratininga é do tamanho de Nova York, da cidade de Nova York. Ainda não entendeu? Então vamos lá, vamos aos números. Olha só, a área da fazenda, tá? A fazenda tem 135 mil hectares. 135 mil hectares, tá? Desse total, 95 mil é para pasto, tá? 5 mil hectares, né, por ano, né, é só para pasto reformado, né? Ó, 780 hectares é só para plantação de soja. A soja, obviamente, vai servir de alimento, né, para ração animal, tá? Dentro da propriedade, né, tem estradas, e essas estradas elas somam 972 quilômetros dentro da fazenda, somando, né, a quilometragem das fazendas, ó, 972 quilômetros de extensão, tá? Aceiro, 2.200, né, quilômetros de aceiro. O que é aceiro? Aceiro é aquela área que a gente separa do lado da cerca, a gente limpa, né, faz a capina, né, no caso eles passam tratores, né, para poder o fogo não se espalhar, tá? Então tem 2.000 quilômetros de aceiro, tá? Tem, ó, foram refeitas aí, ó, 1.400 quilômetros só de cercas novas, tá? 10 reservatórios de água, 10,6 milhões de litros de água para armazenamento para o gado, né, para o gado poder se alimentar. Tem 408 bebedouros, né, cada bebedouro tem 25 mil litros, né, uma piscina, ok? De rede de água, 406 quilômetros, né, de encanamento, tá? 250 casas, né, casas de coxo, onde o animal encosta ali, né, para não ficar no sereno, né, como se fosse um estábulo, né. Dentro dessa propriedade tem 708 cavalos. Esses cavalos são para manejo, né, isto é, para o pessoal que trabalha na fazenda se locomover para poder tocar o gado, tá? Tem 8 retiros de descanso, né, 20 retiros, né, que é para descanso do animal, tá? Funcionários, ó, olha só, atenção agora aqui, como é que é a vida na fazenda, ó. A fazenda tem 300 funcionários diretos, né, funcionários ligados à fazenda. É claro que muitos deles são técnicos, né, técnicos agrícolas, veterinários e tudo mais, tá bom? 100 funcionários terceirizados, 600 pessoas, né? Olha a população, tem até a população, olha só, né? Tem 600 pessoas, né, vivendo na fazenda, ok? Ó, a fazenda conta com uma vila, né, com 48 residências, né, além da sede, tem escola, tem clube social, tem escritório, tem oficina, tem restaurante, tem consultório dentário, ambulância, ônibus, aeroporto e igreja, né? Tô quase indo para lá, arranjar uma vaga lá, ok? Mas essa, gente, é uma, né, fazenda produtiva, né? A gente está comentando aqui, está só destacando, né, para a gente ter uma ideia do que é o latifúndio, né, o que é uma propriedade rural grande nesse país, mas ela é uma fazenda que, na verdade, ela produz, né, ok? A grande questão que nós temos é que uma grande parcela das terras no país está ociosa, né? É o que nós chamamos de terras improdutivas, né? E quando as terras são improdutivas, elas estão lá ociosas, paradas, aí nós temos uma discussão a ser feita, que é a questão da reforma agrária, né? Em si, o que é a reforma agrária? A reforma agrária é um desejo, né? É o desejo de uma distribuição mais justa da terra, de dar terras a quem não tem, né? Por quê? Porque a gente percebe que há uma desigualdade em relação à posse da terra, né? Muitas pessoas com pouca terra e poucas pessoas com muita terra. Então, a propriedade rural, ela tem que cumprir o que nós chamamos de
função social. O que é a função social? A terra tem que produzir renda, tem que gerar impostos, gerar riqueza. Uma terra parada, ociosa, improdutiva, aí ela pode sofrer reforma agrária, tá? Mas essa é uma outra questão. Por quê? Porque no nosso país, falar em reforma agrária é um pouco complicado, né? Porque muitos aí não querem perder as suas propriedades. Então, é muito complicado. Eu tenho aqui, ó, né, uma informação também muito importante, que é a nossa Constituição, né? A nossa Constituição, ela separa lá um capítulo, né, só para tratar de reforma agrária, tá? Então tá lá o capítulo 3 da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. O artigo 184 da Constituição diz o que? Ó, tá lá, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social mediante prévia e justa indenização. Claro que segue ali o artigo, mas eu parei aqui porque o importante é isso, né? A terra, ela tem que ter a sua função social. A terra tem que produzir, gerar riqueza, gerar, né, empregos, né, e impostos também, né, porque quem trabalha produz, né, produz e gera impostos. Então gera arrecadação. Então uma terra improdutiva, na verdade, ela tem que sofrer a reforma agrária. Tudo bem? Então essa é uma das questões que a gente discute hoje no país, tá bom? Continente africano, né? A gente está falando aí da estrutura fundiária, não só no Brasil, mas no mundo subdesenvolvido. Então a gente vai falar um pouquinho do continente africano, né? Quando a gente fala, né, da agricultura, da agropecuária no continente africano, a gente tem que lembrar da questão, né, que é uma herança colonial, né? Toda a estrutura produtiva no continente africano foi praticamente aniquilada, né, desestruturada, né, por conta justamente da colonização, né, da conquista do continente africano. Então há uma herança colonial, né, principalmente por conta das colônias, né, das potências europeias, né, que formaram as colônias no continente africano, tá? Uma herança colonial que desestruturou todo o sistema produtivo deles. Por exemplo, o que se produzia para a alimentação, né, a subsistência para a população africana, de uma hora para outra, né, com a chegada do colonizador, a produção passou a toda ser voltada para exportação. Tá? Então, houve uma desestruturação dessas relações, inclusive de trabalho. Tá, ok? A agricultura patronal, né? O que é a agricultura patronal? A agricultura patronal é a agricultura realizada pelas empresas, né, por grandes empresas, né? É a agricultura comercial, que tem técnicas modernas, né, é altamente capitalizada. Hoje no continente africano, né, o continente africano ele acaba se especializando na produção justamente para atender o mercado externo. Tá? Ó, produz desde amendoim, algodão, café, cana. Tá? O continente africano ele praticamente se especializou em produzir para atender o mercado externo, principalmente o mercado europeu. Tá? Claro que existe a agricultura de subsistência, né? A agricultura de subsistência, que é aquela agricultura praticada para o consumo, né, da própria família, né? Ela é descapitalizada, ela usa técnicas rudimentares, ok? Mas é uma das questões que se discute, inclusive, a questão da fome no continente africano, né? O continente africano abastece o mercado europeu de alimentos, mas a própria população passa fome, né? A dificuldade é de ter acesso à renda, né? E com a renda ter acesso ao alimento, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, né, da agricultura patronal, né, no continente africano, né, praticada por empresas. E aqui é a agricultura de subsistência, né, praticada na lavoura pela família, né, no caso aqui é uma produção de algodão. Tá? E aqui eu tenho um mapa, né, da produção agrícola no continente africano. Né? Eu vou desde amendoim, café, cana, né, e tudo mais. Mas observem que o continente africano existe uma particularidade que é o seguinte: a região agrícola no continente africano é o que nós chamamos, né, até do ponto de vista regional, a chamada África subsaariana. O que é a África subsaariana? A África subsaariana, a África, na verdade o continente africano é dividido, né, regionalmente, né, pode ser dividido em várias partes, mas regionalmente
a gente costuma trabalhar o continente africano na África do Norte e a África subsaariana, né? Ok? A África do Norte, chamada África Branca, né? África Branca por quê, professor? Porque essa parte ao norte da África, né? Essa parte ao norte, né? Ao norte do Saara, essa parte norte foi ocupada e colonizada por povos árabes, né? Vindo do Oriente Médio. Tá? Então a cultura islâmica, a cultura árabe é muito presente na parte norte. E por conta da questão do deserto do Saara, né, que temos a região do Sahel, que é a orla do deserto, tá, que é o limite ali entre o deserto e a savana africana. Então, ao sul do deserto do Saara é que nós temos a parte agricultável do continente africano. Tá? É claro que existem ainda outros desertos, deserto de Kalahari, deserto da Namíbia, né? Mas essa é a área agricultável do continente africano. Né? Então a área que produz é a chamada África subsaariana, ok? Vamos lá? Ásia, Extremo Oriente, Sul e Sudeste, né? A prática da agricultura nessa parte do globo, né, no continente asiático, principalmente no Extremo Oriente, né, que pega ali a China, Japão, né, Coreia, né, Sul e Sudeste Asiático, né, pega ali a chamada antiga Indochina, né, Laos, Camboja, Vietnã, né, Sul e Sudeste Asiático. Essa região, a agricultura nessa região é o que nós chamamos de agricultura de jardinagem, né? Principalmente a prática da rizicultura. A rizicultura é o cultivo de arroz, né? Que o arroz é característico, né? Dessa região do globo, né? O arroz é muito consumido, é o principal alimento, né, dessa região do globo terrestre, tá bom? Então, o que é a agricultura de jardinagem? A agricultura de jardinagem, ela entende-se que seja aquela agricultura que é praticada manualmente, né, sem o uso de muitas máquinas, tá? É um trabalho manual mesmo, que utiliza intensa mão de obra familiar também, tá bom? E uma coisa muito importante é que o fato de não mecanizar a agricultura de jardinagem, né, a rizicultura, né, o cultivo de arroz nessa região do globo, e principalmente na China, é uma questão social. Por quê? Porque imagine o seguinte, a China, né, é um país mais populoso do mundo, né? Vamos dizer aí 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, uma grande parcela dessa população vive no campo. Então imagine se a produtividade agrícola, né, não fosse suficiente para permanecer a população, né, para que a população permanecesse no campo, né, e migrasse para as cidades. Então, o que o governo faz? O governo tem na agricultura de jardinagem, na verdade, um grande controle social, que é fazer com que a população rural permaneça no campo, né? Para o quê? Para evitar a migração, o êxodo rural, a ida para as grandes metrópoles, as grandes cidades do litoral. Senão, seria o caos, né? Então, como é que o governo faz isso? Primeiro, ele não mecaniza, né? Ele não mecaniza esse tipo de agricultura. Isto é, ele mecanizar, vamos entender aqui, que é substituir a mão de obra humana por máquinas, né? Tratores, colheitadeiras e tudo mais. Então, o trabalho é feito manualmente justamente para que permaneça essa população, elas tenham oportunidade de trabalho no campo, tá? Outra questão que o governo faz como controle social é subsidiar essa produção, inclusive, né, com subsídios agrícolas, dando empréstimos, né, por exemplo, pagando o preço do produto acima do preço do mercado. Por quê? Porque o objetivo é manter essa população no campo. Se mesmo a produção rural, a produção agrícola, né, vamos dizer assim, tenha em grande quantidade e o preço da mercadoria fique baixo no mercado, fique muito baixo, né, o que teoricamente nem valeria a pena produzir, o governo vai lá e paga a mais, há vamos dizer, um ágio, né, ele paga um valor a mais justamente para subsidiar essa produção. Ok? É uma estratégia para conter essa população no campo, né? Uma estratégia de controle social. Ok? Vamos lá? Na América Latina, né? Para a gente ter um entendimento geral aí, né, da América Latina, a gente também retrata a questão da herança colonial, né? Principalmente no Brasil, através do sistema da plantation, né? O
que é a plantation? Plantation é uma modalidade de agricultura, né, que vem desde o período colonial e se estabelece até hoje. Tá? A plantation é aquela atividade agrícola monocultora que é produzida, né, vamos lá assim, monocultura, um único produto, né, utiliza intensa mão de obra, tá? Principalmente durante o período colonial utilizava mão de obra escrava, tá? E a produção é voltada para a exportação. Esse é o sistema agrícola que nós conhecemos como plantation, que vem desde o período colonial e persiste até hoje a plantation, tá, ok? E é claro que a plantation, ela de certa forma, ela representa a própria concentração fundiária, né? Porque ela é praticada em grandes propriedades rurais. Então, na América Latina, nós tivemos também, dentro de uma lógica, né, de todo o continente, a concentração fundiária, que é justamente, né, essa questão da má distribuição das terras. As terras estão concentradas, né? O agronegócio, né, hoje no Brasil, e né, não só no Brasil, mas na América Latina, ele desponta, né, como um grande fator contribuinte para o aumento do PIB, né? O agronegócio no Brasil, hoje o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, nós já falamos isso na outra aula, né? O Brasil é o maior produtor de café, né? Um dos maiores de açúcar, é o maior produtor de carne bovina do mundo, suco de laranja. Então o Brasil está aí entre as grandes potências, né, do agronegócio, ok? Então nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho, né, para a gente ter uma dimensão aqui do que é, né, essa concentração fundiária, do que é a questão da plantation, né, ó, a outra foto aqui, ó, tá? Da agricultura altamente mecanizada, né, o agronegócio, toda a cadeia produtiva envolvendo a agricultura, desde do preparo da terra, da compra da semente, do uso de maquinários, né, do estudo em laboratório, né, desenvolvimento tecnológico, até a sua distribuição e o comércio para o mercado consumidor final. Então esse é o agronegócio no Brasil, que vem se tornando aí um grande, né, vamos dizer assim, potencial para o crescimento do PIB, ok? E aqui também eu tenho uma das consequências também negativas, vamos dizer assim, nessa questão do agronegócio, que é o que nós chamamos de desertos verdes, né? O que são os desertos verdes? É um termo que está surgindo, né, que trata justamente dessa questão da monocultura, né, da própria plantation, quando você tem um único cultivo em grandes áreas, né? As áreas são tão grandes que, por exemplo, um único cultivo não permite a biodiversidade, né, a variedade de espécies, como se fosse, na verdade, um grande deserto. Nessa foto aqui, então, por exemplo, eu tenho eucalipto, né? A gente sabe que o eucalipto, ele não é uma planta nativa do Brasil, né? É uma planta que veio de fora, tá? Então é uma planta, né, uma espécie invasora. E detalhe, né, o eucalipto, ele não atrai biodiversidade, né? Ele não atrai outras espécies. Então o que nós chamamos de desertos verdes, tá, ok? Essa é uma das grandes questões também que se discute sobre o cultivo, né, de eucalipto, né, para madeira reflorestada e tudo mais. Tranquilos? Tudo bem? Então, ó, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.